E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de como melhorar o aprendizado da sua criança, seja seu aluno ou seja seu filho ou filha. Quanto você, família, pode fazer para ajudar? Quanto você, professor, professora, pode fazer para ajudar? E quanto escola pode também ajudar nessa tarefa, que não é fácil, porém é bastante delicada e importante observar como realizar melhorias nesse âmbito, né, para que a criança ela chegue no final do ano e tenha êxito, tenha alcançado, né, as habilidades, competências que são muito importantes para o desenvolvimento intelectual dela, o crescimento dela quanto pessoa. Então, vamos começar eu citando que a importância está em trabalhar as atividades socioemocionais. Então, como ser trabalhada? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, começando por duas palavrinhas: sim e não. O que a criança não deve fazer, o que a criança sim deve realizar. As famílias devem promover em casa uma rotina saudável para sua criança. Esse é o primórdio para que a criança ela alcance êxito no aprendizado. E como a família deve observar essa rotina saudável? Ela vai envolver a alimentação da criança, é muito importante, principalmente a criança chegar alimentada na escola. E se por algum motivo ela não tiver condições de chegar alimentada, comunicar à escola para que a escola faça aquele papel de ajudar nesse sentido da alimentação, porque uma criança enfraquecida, com fome, ela não vai aprender, ela não vai conseguir, né, se concentrar. Outra coisa, higiene. É muito importante que as famílias tenham cuidado com os cabelos, roupa, né, o cheirinho da criança, até o ambiente que a criança dorme, que seja limpo. Outra coisa, atividade física. É importante que a criança ela se movimente, ela tenha um espaço para desenvolver, brincar, pular, né, para que ela não fique ali somente com uma tela de celular, de videogame ou computador. Também é importante que ela durma bem. Uma criança que ela não dorme bem, ela vai ser uma criança estressada, irritada. Ela não vai conseguir se concentrar nos estudos. E falando dos estudos, é importante que haja um acompanhamento em casa, porque é a continuação dos estudos, né, que começam na escola, na sala de aula, para que a família possa continuar com as atividades enviadas para casa. Eu costumo sempre enviar atividades de segunda a quinta-feira. E quando acontece de ter um feriado, eu não envio também atividades para evitar que a criança fique ansiosa em realizar as atividades e não aproveitar um passeio ou uma visita na casa de algum parente, certo? Então, brincadeiras e também tarefas domésticas faz parte da rotina da criança. A família deve orientar, arrumar a cama, organizar a sua gaveta, usar um prato adequado, copo, quer dizer, parte do núcleo comunidade, que é a primeira comunidade que a criança se encontra, é a família. Então, vai partir de lá, né, todos esses ensinamentos. Então, quando a criança ela chegar na escola, então ela vai começar a desenvolver maiores habilidades também socioemocionais, como ela saber identificar as emoções que ela está a sentir, a empatia com o seu coleguinha, com o professor, também dela saber resolver conflitos, né? Ela recebe as regras e os limites em casa. E aí, na escola, ela vai começar a pôr em prática. Também ela vai promover, né? Ela vai se promovendo aos poucos com a responsabilidade. Tem muitas tarefinhas que a criança pode realizar com a ajuda da família para ela começar a fazer sozinha. Né? Uma criança de 6, 7 anos em diante, então ela já tem noção de arrumar uma bolsa, de ver o que está faltando, certo? E aí fica só sob a orientação da família e também as orientações que o professor sempre costuma fazer, que também é muito importante. E
principalmente o respeito ao próximo. Por duas palavrinhas, sim e não. Tem crianças que não aprenderam a receber um não. E quando é na escola que o professor menciona esta palavrinha, vira assim uma guerra na cabeça da criança. E isso não é bom, porque atrapalha o andamento do aprendizado, não só da criança, mas também gera conflitos, certo? Até se resolver, até desconstruir isso da mente da criança, que ela tem que aprender a saber utilizar para ela o não e o sim. Nem tudo ela deve fazer, nem tudo ela pode fazer. Tem que ver a diferença. Tem coisas que ela deve sim fazer e tem coisas que ela não vai poder fazer. E isso cabe primeiramente à família ensinar. Na escola, ela dá continuação a esse todo processo que a criança vai enfrentando, os desafios. E como eu estava mencionando, que o mais importante é a rotina. Se a criança ela tem uma rotina saudável em casa, ela não obterá dificuldades maiores na escola. Vai chegar os desafios, mas aí ela vai enfrentar com a probabilidade de vencer com êxito, né, todas as dificuldades, porque ela já recebeu. É como uma casa, um alicerce bem feito. Então, quando a família dá essa educação, né, que é o alicerce da criança, quando ela chegar na escola, ela vai começar a colocar em prática todos os ensinamentos, né, primórdios que ela já recebeu, e daí ela vai aprender outros, né, outros tipos de resoluções de vida, de responsabilidade. Então, fica aí a dica para a família, para os professores, sempre que tiver alguma dificuldade da criança receber um não, comunicar à família. Quando a criança ela só quer receber um sim, a família precisa comparecer à escola para uma conversa, né, para gerar estratégias para que melhore, né, a conduta da criança. E o professor ele pode trabalhar também o sim e o não através de jogos, que é muito importante, brincadeiras, para que a criança ela possa ir se adaptando ao sim e ao não, a perder, a ganhar. Então, fica aí a dica para todos nós, né? Eu, quanto professora, você também aí do outro lado, que é professor, professora, e especialmente para as famílias. Lembre-se que a educação familiar jamais vai ser encontrada em uma escola. A escola é uma empresa que a criança vai chegar lá, ela vai desenvolver as habilidades que ela já possui e ela vai ganhar novas habilidades gerando competência. E lá na escola tem regras e limites e que devem ser respeitados. Então, até a próxima.